Lamentar aqui profundamente a morte do José Arthur Gianotti, filósofo brasileiro, estava com 91 anos. Publicou um livro ainda o ano passado, né, sobre Heidegger e Wittgenstein, que era o filósofo no qual ele era especialista, grande estudioso da filosofia, com estudos sobre o marxismo importantíssimos, e não para referendar a ortodoxia marxista, mas para fazer ali questionamentos que são importantes. Foi autor de uma obra fundamental na década de 80, chamada Universidade em Ritmo de Barbárie, que deixou muita gente da esquerda brava, falando ali sobre certos rebaixamentos de critérios intelectuais, que ele associou um pouco a certo viés ideológico que tinha muito pouco apreço pela precisão e mais apreço pela militância. E foi uma coisa importante, abriu divergência com muita gente. Tem o filósofo tucano. Ele era próximo do Fernando Henrique, mas chamado de filósofo tucano. O tucanismo não é tão antigo assim para ter gerado uma filosofia, né? Então não era um filósofo tucano. Ele era, sim, foi muito amigo do Fernando Henrique Cardoso e tinha uma... E aqui também lembrar, aliás, e nem falei, no dia 22 morreu aos 75 anos outro filósofo, Roberto Romano, este de Covid aos 75 anos, também uma pessoa que participava ativamente do debate. Nos dois casos, embora fossem muito distintos e até tivessem pontos de vista opostos em muitos aspectos, mas evidentemente o Brasil perde duas inteligências importantes. No caso de Gianotti, em particular, especialista que era no Wittgenstein, e depois se vocês quiserem, vocês dão uma procuradinha aí, quem foi Wittgenstein, filósofo austríaco, ele tem, se costuma dizer assim, que tem o primeiro Wittgenstein e tem o segundo Wittgenstein. O primeiro é o que escreveu um tratado sobre lógica e filosofia, que em última instância diz o seguinte, né? Trabalho lógico-filosófico, não é? Em última instância diz, o que não está no universo da linguagem não existe. Então, se há alguma coisa que você não possa traduzir no universo da linguagem, essa coisa não é. Na esfera do pensamento, né? Senão vai falar assim, então não se descobriu tal coisa, quando você descobre, então não existia. Não, está falando na esfera do pensamento, na esfera da lógica. E isso, então, querendo colocar a filosofia nos parâmetros estritamente racionais, né? E há um segundo Wittgenstein que depois contesta esse primeiro, né, que é muito engraçado. Ele é o melhor contestador de si mesmo, né? E aí ele passa a elaborar, não vou conseguir sintetizar aqui, porque é uma coisa bastante complexa, mas acho que dá para dar uma pincelada, que eu quero chegar ao Gianotti e quero chegar ao Bolsonaro. Aí ele diz, bom, existem certas dimensões da linguagem que aquilo que a linguística, por exemplo, conseguiu aprender de material até agora sobre essa dimensão da linguagem é insuficiente. E, portanto, esses elementos que ainda não estão devidamente categorizados pela linguística podem ser tão ou mais importantes do que aqueles categorizados. Tá claro? Ou pelo menos isso que eu falei. Então, num primeiro momento, ele diz, se não está no universo da linguagem, na dimensão material da linguagem, na dimensão categorizável da linguagem, não há. Você está falando sobre o impossível, né? O outro, Wittgenstein, vai dizer assim, não, a própria apreensão da linguagem também é uma linguagem e, portanto, tem seus limites. E há dimensões e manifestações da linguagem que não estão colocadas aqui e que podem ser fundamentais, né, para dimensionar a realidade, para mudar a realidade. De qualquer maneira, nós estamos falando, e não tem nada a ver com essa besteira de narrativa, não, tá? Nós estamos falando de um filósofo que pensava muito os discursos, a forma de expressão da realidade. E era preciso pensar essa expressão da realidade para tentar entender a realidade ela mesma. Em última instância nós não podemos ficar na esfera da pura impressão, a impressão subjetiva.
É preciso buscar essa dimensão objetiva, também na política, né? E o Gianotti fez isso em grande parte na vida dele, pensando a questão política, arrumou muita confusão, confusão assim, boas confusões, boas brigas, né? Então, eu mesmo sou uma pessoa que me incomodo, e um pouco nessa pegada do Gianotti. Uma vez o Fernando Henrique disse, repetindo outras pessoas, que a política era a arte do possível. E começou a tomar porrada de um monte de gente. Como? É a arte do possível, então a gente só fica... Aí eu brinquei até a época, Bob, falei, tá bom, querido, então faz o impossível. Ué. Uma coisa é eu não saber quais são os limites do possível. Aí, ok. Né? Então, se você fez... Tem até uma frase engraçada que diz assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não é isso? E se você pensa assim, bom, uma menina do Maranhão, de 13 anos, pobre, vai ganhar uma medalha de prata e ficar perto da medalha do ouro numa Olimpíada. Aí você põe no papel e diz, impossível. Aí a Raíssa não sabia que era impossível, foi lá e fez. Uma brincadeirinha. Né? Mas, evidentemente, tudo o que quer que o humano faça, ele o faz na dimensão do possível. Então, eu até disse à época, então vamos fazer o seguinte, vamos reformular a frase. A política consiste em alargar a esfera do possível. Mas sempre estará na esfera do possível. Né? Não adianta eu ambicionar aquilo que eu sei que não vai acontecer. Ah, mas vale eu perseguir o sonho, vale eu perseguir a utopia. Ah, vale na sua dimensão subjetiva, pessoal. Né? Se você quiser toda noite deitar e sonhar que é Napoleão, e viver um pouco como Napoleão antes de dormir, Napoleão no auge do poder, tá bom, não tem problema. Né? Agora, se você acorda convicto de que é Napoleão, aí as coisas se complicam. Né? O Gianotti arrumou muita confusão, muita briga, muito confronto, especialmente com petistas, quando Fernando Henrique fez aliança com o PFL, elegeu-se presidente, fez algumas reformas que julgava importantes, e aí o Fernando Henrique chegou à conclusão de que o Estado brasileiro precisava passar por algumas mudanças, alguns gostam, outros não. O fato é que o Lula chegou ao poder e não desfez nada do que ele fez. Né? E chegou à conclusão de que aquilo se materializaria se ele fizesse alianças com conservadores. E tomou porrada do PT, mas apanhou que não foi pouco. Em 2002, o Lula se elege presidente, tendo José Alencar como vice, um mega empresário, e governou com todos os partidos que hoje compõem o Centrão, que continuaram com a Dilma. Nós diríamos que esses dois presidentes operaram na esfera do possível. Lembrando que tentar a esfera do impossível pode trazer uma utopia progressista ou regressiva. Porque querer a esfera do impossível não é necessariamente bom. Assim, não, ele quer a esfera do impossível, o reino da paz, da igualdade, da justiça, da bondade, todo mundo dá a mão e tal. Mas também pode querer a coisa regressiva. A esfera do impossível, a guerra de todos contra todos, a eliminação do adversário, a eliminação do mais fraco, a imposição pela violência, a volta a uma hierarquia
que não é definida necessariamente pelo mérito. O Janotti pensou essas coisas. Foi quem mais eficientemente pensou essas coisas. Né?